Senhoras e senhores, boa tarde. É com uma grande satisfação que eu venho aqui ao Instituto Fora do Brasil para falar um pouco sobre um assunto muito importante e que é algo que vem, e às vezes a pessoa não percebe, não conhece, é algo que vem no Brasil desde 1922, com a chegada do movimento comunista internacional aqui em nossa pátria, e eles promovem uma revolução socialista permanente que já está na quarta fase dessa revolução, como nós vamos ver aqui, e que é importante que os senhores saibam para poder, às vezes, até entender melhor o que acontece no contexto nacional. Por favor, próximo slide. Nosso objetivo aqui é que os senhores conheçam o processo de uma revolução socialista, porque a gente pensa assim, não estão no governo, terminou a revolução? Não. Ela está aí, e está aí desde 1922, nós vamos ver aqui. De modo que os senhores possam estar em condições de participar de debates e mostrar, porque o radical, não só o socialista, o radical de qualquer lado, fascista, etc., eles são mentirosos. Então, quando você conhece a verdade, conhece como eles fazem, como agem, você tem condições de debater de uma forma muito tranquila com eles. Então, nós vamos seguir o sumário, uma introdução. Vamos ver as ideologias radicais que estão de um lado esquerdo do espectro e do lado direito. Aqui do lado direito não é nazismo, fascismo, coisa nenhuma. Aqui é ultracapitalismo. Aqui é o capitalismo libertário, aquele para o qual o homem é uma máquina de fazer dinheiro. Esse aqui, o ultracapitalista, não se interessa pela saúde do homem, pela família do homem, pelos valores do homem, porque o que interessa para ele é materialismo, é dinheiro. E do lado de cá estão os socialistas marxistas e os socialistas nazistas. Tá? Porque sabe qual era o nome do partido nazista alemão? Partido Nacional Socialista, para variar, dos Trabalhadores Alemães. Esse era o nome do partido nazista. Então, Partido Nacional Socialista. A grande diferença entre eles é que o socialista marxista é internacionalista e o nazi-fascista é nacionalista. Mas os dois não prestam da mesma forma, porque para eles não interessa o homem, interessa a ideologia. Por isso que eu digo, nós devemos procurar o centro, não é esse centrão fisiológico, patrimonialista que nós temos aí, não. É o centro. No centro não tem radicalismo, no centro prevalecem princípios e valores, é o que nós vamos ver aqui. Depois vamos falar sobre o socialismo, as 4 tentativas socialistas de tomada do poder, a intentona de 35, o golpe comuno-sindicalista abortado em 1964. Daqui para frente eu não apenas vi e ouvi, eu vi e vivi. Esse aqui, de 64, eu vi e vivi. Meu pai é tenente-coronel do Exército e ele foi revolucionário, de primeira hora. Então, nós passamos um bom bocado, antes e depois eu vou falar para vocês aqui. E depois as considerações finais. Vamos em frente. Próximo. Então, aqui os senhores veem quais são as ameaças internas ao Brasil. Não estou falando de geopolítica internacional. Vamos falar de ameaças internas e eu vou ficar em cima de uma delas só, que é a Revolução Socialista Permanente, uma ameaça à democracia, à liberdade e à coesão nacional. Então, aqui os senhores veem quais são as ameaças internas ao Brasil. Não estou falando de geopolítica internacional. Vamos falar de ameaças internas e eu vou ficar em cima de uma delas só, que é a Revolução Socialista Permanente, uma ameaça à democracia, à liberdade e à coesão nacional. Existem as ameaças das organizações criminosas, tanto a do colarinho branco, que os senhores estão vendo aí, a Lava Jato está atrás delas, o crime organizado, que compromete a moral, a soberania, a segurança e a paz social. A soberania, sim, porque tem áreas do Brasil, principalmente em algumas cidades como o Rio de Janeiro, em que o Estado parece que tirou o time. São dominadas pelas organizações criminosas. Então, isso afeta a soberania. A crise de valores, que está presente nas duas ameaças, que provoca a decadência moral da nação e do Estado, que já até exploramos aqui com a pergunta do nosso... Como é que é o seu nome? Né? Que foi para a família. E entra ali. A decadência moral da nação começa pela decadência da família. E aqui está o Zé Disseu. Existe uma diferença entre estar no governo e deter o poder. Estar no governo é ter o poder executivo. Mas tomar o poder é tomar o poder executivo e controlar o legislativo e o judiciário. Que é isso que eles querem. Isso significa tomar o poder. E olha esse Walter Pomar,
Porque a gente pensa, PT, Gleisi Hoffmann, Lindbergh, coisa nenhuma. O PT ideológico que conduz o PT, o que está por trás, são esses aqui, Rui Falcão, aquele falecido Marco Aurélio, né? Garcia, né? Esses são a cabeça do PT. Olha o que ele diz. A luta pelo poder pode se resolver no prazo de anos. Mas a construção de outra sociedade é um projeto de décadas e séculos, que já começou no Brasil desde 1922, no mundo, desde a ascensão do comunismo na União Soviética. O que lá fora perdeu força, aqui dentro ainda continua forte. Próximo. Lei natural e lei positiva. Ainda dentro da introdução, é bom a gente saber a diferença. Existe a lei natural, aquela que nasce com o homem. É o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à justiça, né? São preceitos morais e direitos fundamentais, mas são muito gerais. Não são coisas concretas. Democracia, liberdade, né? Direito à vida, direito ao trabalho. Então vem a lei positiva, que é aquela elaborada pelos legisladores. Só que a lei positiva, ela não pode contrariar a lei natural. Porque a lei natural, você não pode ter uma lei positiva que contrarie o direito à liberdade, o direito à vida. Quando isso acontece, é porque aquele país está indo para um lado radical, em que a lei positiva prevalece sobre a lei natural. Então, a lei positiva pode ser divina, né, que é ensinada pela revelação, estudada pela teologia em todas as religiões, e a lei humana, que são os códigos civis. Né? Próximo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos reafirma a importância da lei natural. A lei natural é que dá base, é que dá fundamentação à lei positiva. Próximo. A legitimidade da lei positiva depende de ser justificada pela lei natural, visar o bem comum, a justiça, a liberdade, não a interesses de indivíduos e grupos, partidos ou mesmo maiorias. A lei passa no legislativo, tem que passar no legislativo e não no judiciário. O judiciário é o que vai defender a lei, mas a lei passa pelo legislativo porque ali não está só a maioria, ali está representada toda a nação. Não exceder o poder do legislador e não ordenar o inexequível. Próximo. Ao negar a lei natural e atribuir só ao Estado o poder de definir o que é o bem ou o mal, corre-se o risco de tornar o legislador a fonte da moralidade e do direito. E isso pode levar a regimes radicais. Por exemplo, é legal o que ganha um senador, um deputado e muitos da alta cúpula do judiciário? Isso é legal? É. É legítimo? Não. Então não é justo. Então justiça não é só legalidade. Justiça é legalidade com legitimidade. E quem vai dar legitimidade é a lei natural, não é a lei positiva. Porque a lei positiva é elaborada depois do que já existe, que nasce com o homem, que é a lei natural. Isso interessa para nós quando formos estudar as ideologias no país. Próximo. Então vamos ver quais são as ideologias que existem no país e que fragilizam a coesão nacional. As socialistas, que existe a marxista e existe a fascista, que pregam o planejamento centralizado, o mercado controlado, partido único, partido hegemônico. Isso é a ideologia socialista, que pode ser marxista ou fascista. Nós vamos ver o fabianismo na próxima. E existe a capitalista libertária, que muitos chamam de neoliberalismo. É o Estado mínimo e o mercado autorregulado, ou seja, o Estado não tem praticamente ingerência na sociedade. Então, são os dois extremos do espectro político, social das ideologias. Então, por isso é que está misturado aqui. Radicais, né, são materialistas, não acreditam em um ser superior, não acreditam no espírito, são dogmáticas, relativizam valores e levam ao fanatismo. Para o socialista, tá, para o comunista, o que vale é o manifesto comunista, é a Bíblia deles. O partido é a igreja deles. Então, o partido comunista, ele é como se fosse uma igreja. Quem discute os dogmas, quem discute o que eles escrevem, o que eles pregam, é considerado um inimigo. Então, a pessoa que adota uma ideologia radical, o que pensa diferente dele passa a ser inimigo.
e tem que ser, como que se diz assim, alijado do processo. É assim que é o pensamento radical. Próximo. A lei positiva, sem o respaldo da lei natural, acredita que, através de meios mundanos e seculares, é possível aperfeiçoar o homem e a sociedade. Aí, para conseguir isso, só através de uma revolução social ou do avassalamento do ser humano. Revolução social, que é aquela revolução que nós vamos estudar aqui ao longo do tempo, que passa pela fase da linha pacífica, a linha violenta, a linha grancista, de modo que essa revolução social levaria ao Éden na Terra, ao paraíso na Terra. Já o ultracapitalista é o avassalamento do homem. O homem tem que produzir dinheiro e, se ele não produzir lucro, ele não serve, ele vai embora, ele não presta, ele vai ser desempregado, não interessa a família, não interessa o bem-estar dele. Esse é o ultracapitalismo, o capitalismo libertário. Próximo. E existe o socialismo fabianista. Como é que surgiu esse socialismo fabianista? Na Revolução Russa de 1917, duas correntes, uma social-democrata, eram os menchevistas, e a outra dos comunistas bolchevistas. Chegaram ao poder. Como os social-democratas ou os menchevistas, eles eram reformistas, não eram revolucionários, eles foram alijados do processo, muitos foram para o restante da Europa e ali se uniram à social-democracia, e em Londres, em 1884, surgiu o socialismo fabianista, que é inspirado em Fábio, que foi o cônsul romano que combateu e venceu o Aníbal cartaginês. Como? Ele não entrava de sola, como era o bolchevista, é a revolução radical violenta. Ele ia aos poucos dentro ele não atacou direto Cartago, ele foi comendo pelas beiradas, como se diz. Então, o fabianismo acredita que vai se chegar ao socialismo por dentro da sociedade capitalista, adotando alguns aspectos do capitalismo, mas procurando chegar ao socialismo. Ele não é marxista e não é revolucionário, não prega luta de classe. Prega reformas da sociedade capitalista para se chegar ao socialismo. Esse é o socialismo fabianista, tanto que o símbolo deles é o lobo vestido na pele de cordeiro. Ou seja, nós vamos adotar o capitalismo para derrubar o capitalismo. É o lobo na pele de cordeiro. Então, a social-democracia é o fabianismo. Está aí o PSDB e outros, e não confundir com democracia social. Você tem a democracia liberal, que é mais pelo lado econômico, e a social, que é mais pelo lado social de uma nação. Então, esse é o centro. Um exemplo muito real disso aí é, até algum tempo atrás, nos Estados Unidos, o Partido Democrata, mais um pouco à esquerda, e o Partido Republicano. Só que o final dos dois era manter a democracia. Só que agora o movimento fabianista já se inseriu tanto no Partido Democrata, que quase que o candidato deles na eleição passada era um socialista declarado. Disse que 40% do Partido Democrata nos Estados Unidos hoje é fabianista. Então, não confundir social-democracia com democracia social. Próximo. E existe o patrimonialismo. O patrimonialismo é uma característica de uma sociedade em que não é ideologia, em que uma parte da sociedade, aquela que controla a economia, aquela que controla o poder político, ela usa esse seu poder em benefício próprio, inclusive consumindo recursos da nação. É típico da liderança política brasileira. E que também tem em outros países, não é só aqui, mas aqui ela tem muito mais força e um prejuízo, portanto, muito maior para a nação. Organiza uma burocracia de controle e privatiza os bens públicos. Próximo. E existem as não ideologias, que eu chamo, que se baseiam a conduta, baseiam o que pretendem ser, o que pretendem levar a nação a ser em princípios e valores. É o centro democrático. Eu chamo de centro democrático, onde está o liberalismo econômico com preocupação com responsabilidade social. Próximo. O conservadorismo, que muitos criticam, não é imobilista. O conservador admite o progresso, desde que esse progresso tenha como base, como princípio, a tradição, os costumes
Ou seja, o conservador ele é um evolucionista, ao passo que o fabianista é um reformista para o socialismo, o conservador é um evolucionismo para a democracia, o fabianismo é um reformista para o socialismo e o marxista é um revolucionário para o socialismo. Próximo. Se vocês forem para o campo econômico, isso tudo que eu falei está aqui. Ó. Socialismo marxista chega ao socialismo como ponto anterior ao próximo. Comunismo, marxista. O fascista fica no socialismo. O fabianista fica no socialismo. Né? Então, o marxismo e o fabianismo são internacionalistas e os nazifascistas são nacionalistas. Ali está o centro que eu falo, centro democrático. Né? Que é a democracia social, não é a social-democracia, e o liberalismo econômico. Então, ali, o que eu acho que o Estado deve ser? Deve ser flexível. Eu adoto o liberalismo econômico, mas tenho responsabilidade social. Quando eu preciso, a situação está ficando muito ruim economicamente, uma carência maior na população, eu vou dar mais atenção um pouco aqui às carências sociais. E vou trazer um pouco mais de recursos para cá. Quando a situação está mais tranquila, eu vou dar força ao liberalismo econômico para deslanchar o país. E lá do outro lado está o ultracapitalismo. Vamos lá, próximo. Está ali o conservadorismo e aqui o progressismo. Agora, existem também uma divisão parecida com essa, que é no campo cultural, psicossocial, que nós vamos ver no próximo slide. Vamos lá. Antes, quando um partido... Volta. Quando um partido socialista está no governo, isso já aconteceu na França e no Brasil, não quer dizer que aquele país já seja um país socialista. Ele não adotou o regime socialista. Nos Estados Unidos, muitas leis, particularmente no último governo, são leis de cunho socialista. Então, o fato de um partido socialista estar no governo não torna aquele regime socialista. Isso aconteceu no Brasil com PT, PSDB. O que garante que não seja um regime socialista? Se houver alternância do poder, se o planejamento for misto, se houver respeito à propriedade privada e às liberdades fundamentais, se não houver partido único ou partido hegemônico. Aí você pode ter um partido socialista no governo, não querendo dizer que isso seja um regime socialista. Próximo. Agora vamos ver, no campo psicossocial, como é que a gente divide a sociedade. Eles chamam de progressistas, né? Porque eles se chamam de progressistas para ficar ao contrário dos conservadores, como se eles fossem imobilistas. Mas não é bem assim. Nos progressistas tem os a favor da revolução social, que é aquela do libera a maconha, sexo livre, casamento atomizado, etc. E tem a revolução social, vamos chamar assim, dos menos radicais. Então essa aqui, o extremo é radical e acelerado, ali é não radical e gradual. E existem os conservadores. Os da evolução social é uma evolução cautelosa, tá certo? Respeitando as tradições, respeitando a história. E existem os ultraconservadores, que é mais ou menos pelo imobilismo social. Seriam aqueles que até hoje defendessem com exidente o casamento, que a mulher tinha que ser virgem. E até o homem. Né? Então existe isso, aí é um ultraconservador. No slide anterior, você pode ter uma pessoa que seja liberal no campo econômico. Ele é um empresário, ele é a favor da liberdade econômica, mas ele é a favor do sexo livre, drogas. Então, por isso é que às vezes a pessoa não entende, é porque quer juntar tudo isso na mesma figura, vamos chamar assim, né? Primeiro diário, segundo diário, bota tudo junto. Então, tem que ter essa diferença. Você está se referindo ao lado econômico e político, ou você está se referindo ao lado psicossocial? Vamos em frente. E aí está agora, vamos ver o socialismo no Brasil, evolução do socialismo na linha do tempo. Em 1848 foi lançado o Manifesto Comunista na Alemanha. E aí, a partir daí, de anos em anos, eles faziam uma reunião a qual chamavam Internacional Socialista. A primeira foi em 1864, depois teve outra em 1890 e pouco. E até que chegou em 1919, depois da Revolução Bolchevista, que derrubou o czarismo na Rússia, que foi em 1917. Em 1919 teve a terceira Internacional, que foi chamada de Internacional Comunista, porque aí o socialismo já tinha uma nova linha dos bolchevistas que queria chegar ao comunismo. Então, nessa terceira internacional, criou-se o Comintern.
Comitê Internacional, que era um órgão do Partido Comunista da União Soviética, Partido Comunista de um outro país, União Soviética, em que estabeleceu 21 condições para que os países, os partidos comunistas que quisessem se organizar nos outros países, fossem filiados ao Comintern e recebessem, então, a ajuda do Comintern. Esse Comintern, a missão deles era disseminar o comunismo pelo mundo. Aí o que aconteceu no Brasil? Em 1922 foi criada, olha o nome, hein? Seção Brasileira da Internacional Comunista. Portanto, ligada e obediente, subordinada a ela. Essa seção brasileira da Internacional Comunista, uns 4 ou 5 anos depois, mudou o nome. Para quê? Partido Comunista Brasileiro. Partido Comunista Brasileiro, o partidão. Agora, vamos ver aqui 4 condições de filiação. Ou seja, ao nascer a seção brasileira da Internacional Comunista, ela aceitou o seguinte, porque senão não entrava no comitê: combinar ação legal com ilegal. Aceitou isso. Aceitou que deveria realizar uma campanha de agitação e propaganda com ênfase nos exércitos. Para provocar, eles querem atuar sempre em cima do aparato de segurança do Estado, porque o Estado enfraquece e eles podem impor a revolução. Esses partidos, no caso a Seção Brasileira da Internacional Comunista, devem ser internacionais, renunciar ao patriotismo e ao pacifismo social. A Seção Brasileira da Internacional Comunista, que deu origem ao Partido Comunista Brasileiro, aceitou isso aqui. Ser internacional, renunciar ao patriotismo e ao pacifismo social. Esses eram obrigados a obedecer ao Partido Comunista da União Soviética, considerado como o centro. Isso aí, o que aconteceu? Quando se criou o Partido Comunista no Brasil, ele foi ainda até que teve a intentona, ele caiu na ilegalidade. Voltou quando Getúlio caiu em 1945, voltou à legalidade, mas como continuava subordinado ao Partido Comunista da União Soviética, em 1949 voltou à ilegalidade. Em 64, ele era um partido ilegal. Até 1981, se não me engano, era um partido ilegal. Então vejam que no Brasil o movimento socialista, porque o socialismo é antessala do comunismo, já nasceu com DNA incompatível com as Forças Armadas. Próximo. Incompatíveis com as Forças Armadas. Por quê? As Forças Armadas são destinadas a garantir a legalidade, são patriotas, a paz interna, e a lealdade delas é a nação, não é a partido, e um partido leal a um partido estrangeiro. O que é o Fórum de São Paulo? Como é que lá está PT? Por que são legais esses partidos? Não podiam ser. Não podiam ser PT, PSB, PDT, PPS. Pessoal, não sei se entrou não. Próximo. Então vamos ver um pouquinho de diferença entre socialismo e democracia. Próximo. No socialismo, o Estado é totalitário, sem limite. O Estado democrático é limitado por leis. É um partido único ou hegemônico, não quer dizer que seja único. Pode ter, mas ele será o hegemônico. Ali é pluralidade partidária. E assim nós vamos vendo a comparação de um com outros, né? Planejamento econômico centralizado, né? Até o preço das coisas é definido. Ali é misto ou por áreas. Aqui o mercado é controlado pelo governo, lá é misto, livre e regulado. Algumas coisas são reguladas. Os meios, o ultracapitalista, né? E tudo ali, o mercado é livre, não tem misto coisa nenhuma, os meios de produção são totalmente privados, etc. Propriedade na mão do Estado, ou controle, ou posse pelo Estado, ou controle pelo Estado. Próximo. A social-democracia, o chamado Estado do bem-estar social, chegou a um ponto tal que não está mais conseguindo se aguentar. É aquela história. Você tem tantas políticas sociais, políticas públicas, que aquilo retira a condição do país continuar progredindo, porque você acaba tendo que produzir para sustentar aquelas políticas públicas, aquelas políticas sociais. Se o país começa a ter um problema econômico, ele não consegue sustentar aquelas políticas sociais e ninguém quer mais abrir mão disso. É o caso da reforma da Previdência, chega mais isso aí. Ninguém quer abrir mão de nada. Né? Próximo. O socialismo é a ideologia da servidão e do fracasso. Os regimes socialistas estão ali. Ó. Qual
Qual deles que deu certo? A China deu certo porque adotou o capitalismo de Estado. É um regime de força, tá certo? Mas adotou o lucro, tá? Os empresários lá existem, eles têm uma força tremenda política, e eles não entram em choque, o Partido Comunista não entra em choque com eles, fez uma abertura total da economia, só que fez uma abertura à chinesa. Vai entrar aqui a sua indústria? Vai. Tá? O nosso empregado não tem 13º, não tem férias, não tem coisa nenhuma, não tem aposentadoria, tá? Mas você vai me passar a tecnologia, ou se não passar eu copio, não é isso? Então algum tempo atrás alguém falava em computadores da China, em carro, não, era só brinquedo, roupa e sapato, não é isso? Aí de repente apareceu uma estrela, imitação da estrela da Mercedes-Benz, aí atrás tem um carro, tudo copiado. Mas é o carro chinês. Então, a China não pode ser julgada por esse aspecto. Em 1978, quando Deng Xiaoping assumiu o poder na China, ele falou: nós não podemos cometer o mesmo erro da União Soviética, de entrar numa corrida armamentista com os Estados Unidos, porque eles têm um poder econômico muito superior ao nosso também. Até muito mais do que tinha. Primeiro, nós temos que criar musculatura. Aí eles começaram a abrir o mercado. Aí as indústrias todas do mundo foram para lá, porque lá não paga, não tem lei de trabalho, não tem coisa nenhuma. Né? E lá a China foi crescendo. Foi crescendo aquele dinheiro que ela fazia vendendo brinquedo para o mundo inteiro, ela empregava em educação, ciência e tecnologia. Está aí a China hoje. A China é essa daí. Bom, então o que acontece numa ditadura do comunista ou socialista? Primeiro que a nação vem o partido, depois do partido é que vem o Estado e depois é que vem a nação. E como deve ser, ao contrário, primeiro a nação, depois o Estado e depois o partido que estiver no governo. Mas não é assim lá. Só que nessa classe aqui tem uma nomenclatura e esse pessoal não recebe igual ao operário. Então não me venha dizer com essa que todo mundo é igual, porque aqui na nomenclatura abriga-se cientistas, professores universitários do alto nível, militares, né, e os membros do partido. Próximo. Ronald Reagan falou em 1984 o seguinte: um governo não pode controlar a economia sem controlar as pessoas. Se for controlar a economia e eles querem, princípio deles, controlar a economia, mercado controlado, você tem que controlar as pessoas. Você não pode deixar a pessoa estabelecer o preço que ela quer. Você não pode deixar as pessoas escolherem o trabalho que querem, tem que ser o mercado controlado. Você tem que trabalhar aqui, você tem que trabalhar aqui. É essa falta de liberdade, é esse controle das pessoas para poder controlar a economia. Próximo. Vamos agora, então, acho que ainda tem alguma coisa sobre socialismo, já vamos para as 4 tentativas, vamos em frente. Ainda sobre socialismo. Esse é o ponto final do socialismo marxista. É chegar ao comunismo. O que é o comunismo? É a sociedade sem Estado e sem classes. É uma utopia, até hoje ninguém chegou lá. Mas já chegaram ao socialismo, que é o objetivo intermediário. Você destrói o Estado que eles chamam burguês, né, que é aquele Estado em que você tem o capital, tem a propriedade privada, e adota a ditadura do proletariado. Mas tem um ponto ainda antes desse, que é o chamado Estado progressista. Qual é o objetivo inicial? É o que eles chamam de ditadura democrática, que não é o Partido Revolucionário apenas, é uma frente popular que envolve, até algum tempo atrás, o proletariado, o campesinato, a burguesia nacionalista. Agora envolve o meio acadêmico cultural. Nós vamos ver isso quando falarmos de gramscismo. Quais são as formas de tomada do poder? Para um ponto inicial, que é o Estado progressista, precisa uma frente popular, e assim foi na primeira e na segunda tentativa, que nós vamos ver mais adiante. Pode ser feito através de uma revolução violenta, mesclando a via pacífica, que surgiu em 1956. Em 1953 morreu Stalin. E até o Stalin, a forma da revolução socialista era violenta, era o golpe de Estado, era linha violenta e bolchevista. A partir de 1953, quando ele morreu, mudaram, e em 1956 nasceu a Via Pacífica, que era a revolução, a infiltração nas instâncias do Estado e da nação. Então aqui os exemplos de revolução violenta. No Brasil teve em 35 e 68, essa aqui foi a luta armada. Teve a Via Pacífica na Tchecoslováquia,
tiveram êxito no Brasil, não conseguiram, e hoje ainda é via pacífica, agora grancista. E no Chile em 72. Próximo. É importantíssimo para eles, na preparação, o que eles chamam de trabalho de massa. O que é o trabalho de massa? É infiltração em todas as instâncias da sociedade, meio acadêmico, cultural, artístico, forças armadas, igreja, mídia, recrutar gente e se organizar, se mobilizar e atuar através da agitação e propaganda. A agitação e propaganda chama-se a esse conjunto subversão. Próximo. Qual o objetivo desse trabalho de massa? Primeiro, incutir a ideologia. Trabalhar a cabeça das pessoas para aceitarem a ideologia socialista. Provocar descrença nos valores morais e cívicos e no regime. O que nós vemos hoje? É isso aí, isso sempre foi. Isso é o trabalho que eles vêm fazendo há muito tempo. Organizar, controlar, reeducar e liderar a sociedade. Então aí, as UNE, MST, não é isso? Então, eles tentaram fazer isso em 64 nas Forças Armadas, criando, inclusive, associações de cabos e soldados. Enfraquecer as defesas do Estado e controlar a sua administração. Influir no governo e no sistema jurídico, de forma a anestesiar a nação e prepará-la para a revolução. Quanto mais débil e sem defesa for o regime democrático, melhor para o socialismo. Por isso que eles, quando eles estão na revolução, preparando e organizando e conduzindo a revolução, eles querem o máximo de liberdade. Quando tomam o poder, essa liberdade toda desaparece, porque senão fica ruim para eles. Próximo. Então vamos ver as 4 tentativas no Brasil. A primeira, em 1935, Luiz Carlos Prestes constituiu uma frente, que é a Aliança Libertadora Nacional. Essa frente entrava sociais-democratas, entrava os ultranacionalistas, e foi a União Soviética e conseguiu o aval para tentar um golpe de Estado violento, tá certo? Como foi a Revolução Bolchevista de 1917. Em 1956 surgiu a Via Pacífica, com a morte de Stalin. O Khrushchev adotou não mais o processo da Revolução Violenta, do golpe de Estado imediato, e sim da Via Pacífica, um golpe de Estado preparado, né, mais prolongado. Então, houve uma aliança de João Goulart, Partido Comunista Brasileiro e Leonel Brizola. Chegou ao governo, mas não tomou o poder. Inclusive, Luiz Carlos Prestes falou, já temos o governo, só nos falta o poder. E falou mais também, o Brasil disputa a honra de vai ser o segundo país do continente a adotar o socialismo, porque o primeiro já era Cuba. Ele chegou a falar essas duas coisas. E aí, em 1960, começa... Tá? Aí deu errado, né? Deu errado a Via Pacífica russa após Stalin. Aí, o que se fez? Houve uma atomização das esquerdas no Brasil e o PCB se rachou. Surgiu o PCdoB. O PCdoB adotava a linha maoísta da Revolução prolongada, tanto com a guerrilha urbana e rural, com preferência para a guerrilha rural. Né? Os apoios, a União Soviética continuou apoiando através de Cuba, embora o PCB não entrasse na luta armada, porque ele não queria queimar suas lideranças. Né? Não queria que, na hora que mudasse, ele estaria com o partido organizado, enquanto que os outros estariam, né, envolvidos na luta armada. Então ele não quis, mas ele apoiava com dinheiro, financeiramente. China e Europa Oriental. E já começando naquela época, já em 1960, a Via Pacífica grancista, que é controlar a sociedade antes do Estado. Não é um golpe de Estado preparado para se chegar ao poder de repente. É um golpe de Estado prolongado, é uma revolução prolongada, né, de modo a controlar a sociedade antes do Estado. Chegou ao governo com o PT, mas não tomou o poder. No entanto, contaminou a sociedade. A revolução dos moldes bolchevistas e anteriores era a revolução do proletariado, agora é a revolução cultural. Então entenda o seguinte, em 1933, quando o nazismo tomou conta da Alemanha, existia em Frankfurt, a chamada Escola de Frankfurt, ou ela recebeu esse nome, onde estavam os pensadores marxistas, inclusive Herbert Marcuse e outros. O que eles fizeram? Eles fugiram para os Estados Unidos e entraram no meio acadêmico americano, isso nos idos de 1930. Os senhores que têm
mais idade assim, devem se lembrar dos filmes americanos de 1950, 1940 e tantos, 1950, 1960, como eles foram mudando. Ouviram falar na Revolução dos Costumes, né, dos anos 60, né, os beatniks, né, aquele grande... um grande concerto que teve de rock nos Estados Unidos, que foi famoso, Woodstock, né? Ouviram falar nisso? Então, essa linha de pensamento marxista, grancista, ela foi se colocando dentro da sociedade americana e mudando a sociedade americana por dentro, e essa revolução de costumes se espalhou pelo mundo. Nas sociedades mais maduras e organizadas, como a americana, como a europeia, não teve tanta influência como no Brasil. Ela se juntou com a linha grancista, que foi criada por Antônio Gramsci, que fundou o Partido Comunista Italiano. O que ele pregava? Que em sociedades maduras e sociedades que tivessem um certo desenvolvimento, aquele tipo de revolução bolchevista que deu certo na Rússia czarista não daria certo. Então, que ao invés de buscar o proletário, porque o proletário na sociedade capitalista, ele tem uma boa vida, ele não era como o trabalhador no Império Czarista. Então, essa revolução deveria ser uma revolução cultural, de modo a mudar a sociedade por dentro, derrubando os pilares da sociedade, que são a família, a religião, as forças armadas aí já do Estado e os órgãos de segurança pública. Então, essa revolução dos costumes, que chamaram até de revolução sexual, dos anos que estourou no mundo a partir dos anos 60, que veio sendo construída desde os anos 30, né, se juntou com a linha grancista e hoje é isso que a gente vê no país. E no mundo inteiro. Tá? Próximo. Então, a segunda tentativa de tomada do poder foi em 1964. Existia no mundo a Guerra Fria, os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro, um representando o sistema capitalista, cristão, sociedade ocidental, liberdade, e do outro lado o socialismo, o centralismo do Estado, totalitário e materialista. Se o Brasil caísse nas mãos do comunismo, toda a América do Sul ia com ele. Daí ser um ponto digamos assim, de conflito entre as duas linhas de pensamento da Guerra Fria. Próximo. Aliança de Jango Brizola com Luiz Carlos Prestes. O Partido Comunista Brasileiro era ilegal, no entanto, era recebido pelo presidente. Via pacífica para tomar o poder através da subversão. O que é a subversão? É a mescla da agitação, que é para promover grandes manifestações, essas grandes manifestações, criar na sociedade o clima revolucionário. Os senhores veem isso hoje, não tanto de linha ideológica, mas já ouviram falar nas revoluções coloridas? Aquela que derrubou o governo da Ucrânia, aquela que houve na Sérvia, que derrubou o governo da Sérvia, aquela que chamam de Primavera Árabe. Isso é a revolução colorida, só que não pela linha ideológica marxista. Mas é a mesma coisa, promover grandes manifestações, criar o clima revolucionário. E a propaganda, que é a difusão de ideias, de modo a doutrinar a sociedade. Próximo. Além disso, infiltração nos partidos, infiltração na mídia, infiltração no meio acadêmico, no meio sindical, nas Forças Armadas. De modo a que, pela infiltração no meio estudantil e no meio sindical, levar a pressão de base sobre o governo. E nas instituições, a pressão de cúpula. E com isso, controlar o governo. Foi assim que eles venceram na Tchecoslováquia em 1948. E tentaram aqui também. Então, está lá. Infiltração, agitação e propaganda. Pressão de base e de cúpula. Movimento sindical e movimento sindical estudantil é pressão de base. Órgãos do governo estatais são pressões de cúpula. Os partidos da esquerda são a pressão natural. E as Forças Armadas, na base, quebrando a hierarquia e disciplina, atraindo cabos, sargentos, soldados. E na cúpula, atraindo a chefia. No momento em que, isso seria em 1º de maio de 64, como o general Assis Brasil, que era o chefe da Casa Militar, disse para o João Goulart, nós temos um dispositivo militar que, na hora que nós dermos o golpe,
os praças não vão permitir que a oficialidade assuma o comando das unidades. Então esse era o dispositivo militar, só que ele quebrou a cara porque ele estava totalmente mal informado ou estava querendo aparecer para o presidente. Movimento sindical, movimento estudantil, que eles não teriam reação e iriam tomar o poder. Próximo. Mas a opção armada sempre existiu. Inclusive, Brizola criou o chamado Grupo dos 11. E para os senhores terem uma ideia, próximo, que era o embrião desse Exército Popular de Libertação, olha o que tinha no Estatuto do Grupo dos 11. Utilização de escudos civis, mulheres e crianças, e promover o julgamento sumário de oponentes em caso de insucesso, os reféns deverão ser sumária e imediatamente fuzilados. Então, esse Grupo dos 11, que alguns tentam passar com simplesmente grupos organizados para garantir a legalidade, impedir um golpe de Estado da direita e garantir a reforma de base, etc, etc. Era esse o Grupo dos 11. Muita gente entrou ali de gaiato, porque não sabia disso, mas a cúpula sabia muito bem o que queria. Próximo. Existiam também as ligas camponesas, o deputado federal Francisco Leão, que ele foi a Cuba, recebeu orientação de como organizar essas ligas camponesas, cuja o dito era reforma agrária na lei ou na mar. Próximo. Em 1960, o Partido Comunista do Brasil, que já tinha se separado do Partido Comunista Brasileiro, porque o Partido Comunista Brasileiro adotou a linha pacífica da União Soviética, recomendada. E o Partido Comunista do Brasil foi uma cisão do Partido Comunista com aqueles que não concordavam com a via pacífica e achavam que devia ser a linha chinesa, maoísta, de guerra prolongada, revolução no campo e na cidade. Então, o que eles fizeram? Mandaram para a China fazer um curso de guerrilha, uns 30 ou 60 jovens, agora não me lembro, para a China fazer um curso de guerrilha. Eles fizeram o curso de guerrilha, chegaram no Brasil ali por volta de 1966, foram mandados para onde? Para o sul do Pará. Eles foram o embrião da guerrilha do Araguaia. Vejam bem, mandaram em 1960 para a China, fazem o curso, vêm para o Brasil, chegam ali por 64, 65, 66, vão para o sul do Pará e desde 66 estavam criando um foco de guerrilha no sul do Pará, que só foi extirpado em 1974. Porque é muito difícil você combater uma guerra revolucionária. Mesmo levando uns 10 anos para conseguir neutralizar, e ela ainda era embrionária em todo o Brasil. A guerra, sabe quando começou a guerrilha das Farc na Colômbia? Em 1964. Eles não cortaram o mal na raiz, até hoje ainda tem as Farc, agora que teve um acordo de paz, uns 2 anos para cá. Então, qual era a estratégia para as Forças Armadas? Infiltração subversiva. Para quê? Quebrar os princípios da hierarquia, a disciplina e a coesão das Forças Armadas, enfraquecendo o aparato militar, neutralizando as Forças Armadas. Em 12 de setembro de 1963, teve uma rebelião de sargentos em Brasília. Alguém ouviu falar dessa rebelião? Pois bem, mais de 600 sargentos em Brasília dominaram alguns ministérios e o campo, e naquele tempo o aeroporto de Brasília. Foram dominados, controlados pelo Exército. Por quê? Porque alguns sargentos, alguns praças se candidataram na eleição, foram eleitos, só que eles não podiam se candidatar sem ter passado para a reserva. Eles não tinham direito. Então, quando o STF não aceitou o registro deles, depois da eleição, eles fizeram essa rebelião em Brasília. Vai, próximo. O que o Jango fez? Eles foram presos, o Jango mandou soltar e ninguém foi punido. Aí, em 1964, aquilo foi em 12 de setembro de 63, para vocês terem uma ideia, logo depois o Jango quis implantar o estado de sítio no Brasil. Só que ele não ia ter apoio do Congresso, o Congresso, a maioria era contra o Jango, mas ele queria implantar o estado de sítio. E os aliados dele, comunistas, pensaram o seguinte, do Partido Comunista Brasileiro: se o Jango botar o estado de sítio, ele não é comunista, ele é populista tipo um Getúlio. Ele assume o poder, passa a perna na gente e vira um novo Getúlio. Então pressionaram ele e mais o Congresso e ele não conseguiu fazer passar o estado de sítio. No entanto, o plano para o golpe de Estado, que seria dia 1º de maio, envolvia grandes comícios, como nós vamos ver mais à frente. A assinatura de decretos com as reformas de base. Mudar a Constituição Federal através de um plebiscito. Até hoje eles falam isso, hein? Até hoje eles falam isso.
Se o Congresso Nacional negasse, Jango dissolveria o Congresso e teria poderes absolutos que seriam garantidos pelo tal aparato militar que o general Assis Brasil da Casa Militar disse, não, os militares estão na nossa mão. As lideranças que são contra não vão conseguir comandar a tropa. Então aí vem o que a gente chama de pressão de base e pressão de culpa. Próximo. E aí teve no dia 13 de março, por azar dele era 13 de março, era sexta-feira. Então foi feito esse comício lá na Central do Brasil. Da mesma forma, não sei se era mortandela, mas o pessoal recebeu dinheiro, condução e foram. Disse que 100 mil pessoas estavam lá. Jango fez discurso, Brizola, Arraes, Luiz Carlos Prestes. Jango assinou 2 decretos que comprometiam o direito à propriedade. Né? O da reforma agrária, ele desapropriou terras que tem, com mais de 100 hectares na faixa de 10 quilômetros das ferrovias e rodovias federais. E ele ameaçou o Congresso, se não aceitasse esses decretos, ele seria dissolvido. Né? Essa ameaça foi feita através de quem? Através do CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, que era tipo a CUT naquela época e que era filiado ao Partido Comunista Brasileiro, um partido ilegal. Eles disseram, nós paralisamos o Brasil se esses decretos não forem chancelados pelo Congresso. E nacionalizou 2 refinarias particulares que nem estrangeiras eram brasileiras. Próximo. E aí começou a reação. Isso aconteceu no dia 13 de março, no dia 19 de março, a União Cívica Feminina em São Paulo, liderada por uma mulher. Essa mulher fez um movimento e colocou nas ruas, numa cidade que naquela época tinha 4 milhões e 700 mil habitantes, ela botou 500 mil pessoas na rua, liderada por uma mulher. Então veja que naquela época as mulheres já estavam assumindo a sua posição. Próximo. E por que eu botei ali? Era o presidente que rompia com a Constituição Federal. Ele assinou 2 decretos afrontando o direito de propriedade. Ele provocou, como vão ver mais adiante, a quebra da hierarquia e disciplina nas Forças Armadas. Sabe como é que dizia a Constituição de 1946 quanto à subordinação das Forças Armadas ao presidente da República? O comandante supremo, as Forças Armadas são organizadas, sob o comando supremo do presidente da República, vírgula, dentro dos limites da lei. Isso não existe mais. Mas era assim, dentro dos limites da lei, ponto. Se o presidente está rompendo a lei, não são as Forças Armadas que podem dizer, não, está errado, sai. Era ou o Congresso ou o STF. Só que os dois não tinham poder para isso. Então, é o que eu digo. 31 de março foi legal? Não. Foi legítimo? Foi. E foi legalizado pelo Congresso, como nós vamos ver adiante, porque o Congresso não foi fechado em nenhum momento na Revolução de 31 de março. O Congresso continuou existindo e funcionando. Aí a Marcha da Família foi no dia 19 de março, envolveu toda aquela quantidade de entes da sociedade próxima. Né? Como eu já falei, numa cidade de 4 milhões e 700 mil pessoas, botar 500 mil na rua, né? Hoje em dia você bota com cidades como Rio e São Paulo, que tem muito mais. No dia 20 de março, o chefe do Estado-Maior do Exército, Marechal Castelo, naquele tempo General Castelo Branco, ele fez uma ordem do dia reservada em que os senhores podem ler ali que foi dado o recado. Meu pai foi revolucionário de primeira hora. Meu pai nunca participou de conchavos, de reuniões no clube militar, ou de trâmites em termos de derrubar o presidente ou não. Meu pai dizia assim, meu filho, eu fiz um compromisso, eu tenho que defender a Constituição. Quando Castelo Branco falou isso, bom, se o presidente não está cumprindo a Constituição e agora tem um chefe militar de alto posto que já deu o norte, o que a gente deve fazer. Então, se ele tomar uma atitude, eu estou com ele. Porque meu pai não ia no clube militar, naquelas reuniões que tinha, porque era coronel discutindo com o capitão, você não fazer nada, eu disse, eu não vou ficar nisso aí, não. Isso não é o que é a nossa instituição. Então tem que ter um chefe que assuma. E aí, o general Castelo Branco. Próximo. Esse foi o ponto de flexão, então, para os militares que eram os legalistas, que era a maioria. Não sairia o 31 de março sem essa atitude do Castelo Branco. E aí o que aconteceu no dia 25? Aconteceu o motim dos marinheiros. Eles tinham uma associação de classe que estava tendo uma atuação política, que é proibido,
e eles queriam que essa associação de classe fosse aceita e fosse legalizada, fosse institucionalizada. Como isso não ia acontecer e o ministro da Marinha não topava, eles se reuniram, 1.400 marinheiros, e foram para o sindicato querendo a anulação da punição aos dirigentes daquela associação de classe e mais. Pode ver a próxima. O ministro da Marinha exonerou o almirante Aragão. Por quê? Esse almirante Aragão era o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais. Quando os marinheiros se amotinaram e foram para o sindicato metalúrgico, ele recebeu a ordem. O almirante Aragão leva o Corpo de Fuzileiros, leva o batalhão Toneleiros, no Riachuelo, cerca e prende. Eles chegaram lá, aderiram. Eu vi isso na televisão, o cara jogar o gorro no chão, jogar o fuzil, abrir o domo e entrar, aderir. E os oficiais e sargentos não conseguiram segurar a tropa. Isso é o que eu chamo de a rebelião do encouraçado Potemkin, que foi da Revolução Bolchevista de 1917. Aqui não foi no encouraçado, mas foi no Sindicato Metalúrgico. E no Cruzador Tamandaré, uma reunião de praças no Convés, o comandante foi interferir, foi lançado ao mar, né, na Baía de Guanabara, quer dizer, deu para nadar para chegar na coisa, com outros oficiais. Isso era a Marinha. Um vizinho nosso, na Tijuca, que era oficial de Marinha, disse para o meu pai: Paiva, eu não vou mais no Ministério da Marinha, isso depois disso aqui, né? Porque eu cheguei lá ontem, depois de me identificar, que ele ia a paisano, trocava o uniforme lá. Se identificou, o cabo veio revistá-lo, depois de ter se identificado. Eu falei: eu não vou lá, isso é o fim da picada. O que aconteceu? O ministro da Marinha, que mandou prender os marinheiros, foi desautorizado pelo presidente, pediu então exoneração, e ele nomeou um almirante que já estava na reserva e que era comunista. O que aconteceu? Os fuzileiros aderiram, aí veio a polícia do Exército, cercou e prendeu. Prendeu todo mundo, levou para o batalhão de guardas, que é ali perto da Central do Brasil. O presidente mandou soltar, eles saíram em passeata na rua e olha a próxima, carregando nos ombros o almirante do povo. Isso era a Marinha, no dia 27 de março. Certo? Próximo. E aí, não satisfeitos, no dia 30 de março, eles resolveram fazer um jantar no Automóvel Clube do Rio de Janeiro em apoio ao presidente. As praças, cabos, soldados, suboficiais, subtenentes, sargentos, fizeram mais de 2.500 cabos, subtenentes, sargentos. E aí o que aconteceu? O Jango fez discurso, sargento fez discurso político, e o Jango, entre o dia 25, aliás, entre o dia 27 e esse dia, que foi dia 30 de março, houve um houve um documento dos oficiais de Marinha criticando, condenando a indisciplina na Marinha. E o presidente ameaçou de prendê-los. Próximo. Ali está a reunião, ali está o Jango sentado, o sargento falando. Ali do lado dele está o general Assis Brasil, aquele que disse que as Forças Armadas estavam na mão, né? E defendeu os marinheiros amotinados, acusou de indisciplinados e ameaçou os oficiais que protestavam contra a indisciplina. Agora, só para vocês terem uma ideia, Folha de São Paulo, no dia 27 de março. Eu só vou mostrar essa, se não me engano, só tem. Pode mostrar a próxima. Antes do dia 31, já no dia 27, olha o que saiu na Folha de São Paulo. Até quando as forças responsáveis desse país, as que encarnam os ideais e os princípios da democracia, assistirão passivamente ao sistemático, obstinado e agora já claramente declarado empenho, capitaneado pelo presidente da República, para destruir as instituições democráticas. Aí, no dia 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho e o general Carlos Luiz Guedes, né, junto com Magalhães Pinto, então não foi só aqui, que não foi só militar, junto com Magalhães Pinto, então declararam Minas separada da federação até que o governo, até a troca de governo, né? Até que o governo saísse. Então lá os líderes políticos e os militares que iniciaram a Revolução, né? O governador Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Adhemar de Barros, e do Paraná, o major Ney Braga. Próximo. Como eu falei, aquilo aconteceu, a saída do pessoal de Minas, dia
na madrugada de 31 para 1º. Aí dia 1º foi que se definiu a situação. No dia 2 de abril, o senador Auro de Moura Andrade, que era o presidente do Senado, declarou vaga à presidência da República e assumiu o deputado Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara de Deputados, porque nunca foi fechado o Congresso. E convocou eleições em 15 dias, e teve a eleição, foi eleito então o Castelo Branco. É lógico que tinha que ser, né? Não ia ter discussão, mas não foi fechado o Congresso. Então, quem legalizou algo que era ilegal, mas era legítimo, foi o próprio Congresso Nacional. Próximo. Aí os presidentes militares, só algumas características, né, do regime militar: planejamento estratégico de governo, infraestrutura de transporte, telecomunicações e energia, expansão do parque industrial, leis trabalhistas, assistência social, mercado interno fortalecido, exportações em expansão, ampliação do setor de serviços, PIB maior que o da China até 1989. Nós tínhamos PIB maior que o da China. Ainda depois do regime militar, o nosso PIB ainda era maior que o da China. Próximo. Isso aqui mostra, ó, comparação. Isso depois de 2 choques do petróleo. Porque se não fosse os 2 choques do petróleo, isso aqui era 10%. Né? Agora, olha aqui. Regimes, não regimes sociais, governos de esquerda. Próximo. E ainda teve o desastre de Dilma Rousseff, que o país decresceu 8%. Próximo. Vamos ver então agora a luta armada 1966-67, essa é a mais rápida. Aqueles jovens foram para o Araguaia, tinha ligas camponesas, esses aqui desapareceram, mas esse continuou. E começou a escalada em 1966, porque tinham 29 organizações marxistas, eles estavam atomizados, ainda bem, que fizeram guerrilha urbana, guerrilha rural, terrorismo, sequestro, assassinato, assalto a bancos, justiçamento. Começou em 66, antes do AI-5. O AI-5 só foi em dezembro de 68. Aqui já tinham mais de 19 mortos, ou mais de 19 atentados. Então não surgiu o AI-5 de repente. E foram criados órgãos de inteligência. Agora, os apoios vinham da China, da União Soviética, através de Cuba. Agora, olha aqui, Marighella, tiraram o nome de uma escola, aquele Jacques Wagner, né? Tirou o nome de uma escola lá em Salvador, que era a Escola Presidente Emílio Garrastazu Médici, substituído por Carlos Marighella, cujo mini manual do guerrilheiro urbano, que é a Bíblia da guerrilha no mundo inteiro, tem uma parte que diz assim: o guerrilheiro urbano tem que se fazer mais agressivo e violento, girando em torno de sabotagem, terrorismo, expropriações, assaltos, sequestros e execuções. Será que tem esse dito dele na escola? Devia ter, né? Já que ele é um exemplo, então deviam botar o que ele escreveu, né, como na parede lá da escola. Então, os esquerdistas dizem que o regime militar foi uma ditadura. O regime militar não era uma ditadura, nem era uma democracia, era um regime de exceção. E todos os presidentes militares diziam isso, inclusive diziam que o Brasil, nós vamos ter que fazer a redemocratização do país. E assim que terminou a luta armada, a última operação foi no final de 76, em 78 caiu o AI-5, em 79 veio a anistia. É um regime de exceção, eles mesmos diziam, autoritário, porque limitava as liberdades democráticas, mas não totalitário, que as eliminaria. Por que limitava as liberdades democráticas? Tinha eleição livre? Tinha. Só não tinha para presidente e para governador de estado. Mas o estado em que a oposição tinha maioria, elegia o governador. Né? Existiam partidos de oposição, um partido que era o Movimento Democrático Brasileiro, a plataforma do MDB era Democracia Já, e da Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, era redemocratização, sim, porque todos compreendiam e aceitavam que não era uma democracia, era um estado de exceção. Redemocratização gradual e segura. Próximo. Jornais, revistas, música. Eu fui assistir Festival da Canção com música de protesto, era cadete, lá no Rio de Janeiro. Então isso tudo aqui acontecia. Jornais, revista, música, Festival da Canção, peças teatrais, tudo criticava o governo. Se vendiam obras marxistas nas livrarias, liberdades impensáveis no regime totalitário. Próximo. A luta armada pretendia derrubar a ditadura e restabelecer a democracia. A luta armada foi um conflito violento entre o Estado e grupos armados fora da lei, que queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil. Os governos defenderam as instituições, a lei e a ordem com apoio da nação, e a sua intenção sempre foi a redemocratização. O que diz
ex-militante da luta armada. Esse aqui é sociólogo e diplomata. Olha o que ele diz. Todos eles falam isso, só quem não falava assim era Dilma Rousseff, que ela dizia que foi para a luta armada para defender a redemocratização do país. Chute. E o Marighella, que nós já vimos, né, o que ele falava. Então, esse pessoal é que queria implantar a democracia no Brasil. Agora, eu pergunto a vocês o seguinte, vamos comparar o Brasil com a Colômbia, o Brasil com a América Central, Guatemala, El Salvador, onde teve guerra revolucionária. Eu fui observador militar da ONU em El Salvador, fiquei lá 1 ano, e o El Salvador é um país do tamanho de Sergipe, né? Tinha 7 milhões de habitantes, 1 milhão estava refugiado nos Estados Unidos. A terceira fonte de renda de El Salvador era o dinheiro que os refugiados mandavam em dólar dos Estados Unidos para as famílias. 400 mil salvadorenhos tiveram que sair de suas terras por causa da guerrilha. Houve 80 mil mortos em 10 anos de conflito. No Brasil, nós tivemos, na luta armada, 10 anos de conflito. Sabe quantos mortos? 436, só que 119 do nosso lado, né? Então, dizer que isso é genocídio... Na Colômbia, 50 anos de guerra revolucionária, 200 mil mortos. Na América Central como um todo, em El Salvador foram 80 mil, 300 mil mortos. Então, eu pergunto, alguém aqui queria ter vivido esse mesmo drama desses outros países? Não, né? Alguém aqui queria que um filho, ou um neto, ou seu pai tivesse sido convocado pelo exército para combater uma guerrilha lá no Araguaia? Voltar paralítico, ou voltar estropiado, ou não voltar? Alguém queria isso? Se isso não aconteceu, se nós não vivemos num regime como o de Cuba, foi porque o mal foi cortado na raiz. E foi cortado na raiz pela atuação das Forças Armadas. Próximo. Então, o regime militar cortou esses males na raiz. E aí vamos ver aqui um pouco sobre, para concluir, um pouco sobre a luta armada. Vamos em frente. A luta armada não teve o reconhecimento de nenhuma democracia de que lutasse por ou organismo internacional, ONU, etc., de que lutasse por democracia e liberdade ou representasse o povo brasileiro. É a hipocrisia da esquerda revolucionária que queria se tornar governo e cometia sequestros, atentados terroristas, justiçamentos, assassinatos, fazia as mesmas coisas que condenava aquele que a combatia. Próximo. Se conquistasse o poder, olha em Cuba, olha em China, 70 milhões de mortos. Cuba, 17 mil. Rússia, 20 milhões. Iam fazer a mesma coisa aqui. Tá certo? Então, a redemocratização de 1978 não foi obra da esquerda revolucionária. Eles costumam dizer que nós lutamos, nós conquistamos a liberdade do país. Não é isso que vocês ouvem eles falarem? Que nós fizemos coisa nenhuma. Eles estavam derrotados, tinham colocado as armas no chão, estavam anistiados pelo governo que as derrotou e voltaram à vida social, política normal, da forma como o governo dizia, sem arma na mão e dentro da lei. Então, quem ganhou essa guerra foi o regime. Próximo. E agora para concluir, vamos à via pacífica, gradual, que é a grancista, é uma estratégia para sociedades complexas, que ele disse, não adianta querer em sociedade complexa, que o trabalhador já tem um bom nível de vida, querer fazer uma revolução do tipo bolchevista. Tem que mudar, não é a questão do trabalho, tem que mudar a cultura, as tradições, os valores, e é isso que eles estão fazendo. Então a revolução não passa mais pelo proletariado e camponeses, mas pelos formadores de opinião, mídia, meio acadêmico, meio cultural, meio artístico, e a sociedade civil aparelhada, gravem esse termo. A revolução cultural, que é a libertadora, veio daquela escola de Frankfurt que eu falei para vocês. Ela veio dos Estados Unidos e está correndo o mundo todo. Isso que acontece aqui, acontece no mundo inteiro, mas com muito mais força na América Latina do que numa Europa já com umas sociedades amadurecidas e com liberdade, mas que estão sendo afetadas por um outro ramo que é o chamado globalismo internacional. Isso não faz parte da palestra. Então, o que prega Gramsci? Que em vez de conquistar o Estado para depois mudar a sociedade, não, vamos primeiro controlar, melhor dizendo, a sociedade para depois mudar o Estado. Então,
é criar o partido hegemônico. O Partido Revolucionário tem que ser o partido hegemônico. Se os senhores pegarem a resolução do PT de 3 de novembro de 2009, se não me engano, ou 2011, agora eu não lembro, diz que o partido tem que procurar a hegemonia na sociedade. O que é a hegemonia na sociedade? É ser o partido mais forte, aquele que controla a sociedade. E como? Pela revolução cultural, chegando a formadores de opinião, que estão na educação, no ensino, né, na mídia, no empresariado, na igreja e nos partidos. O que eles fizeram com o empresariado? Compraram no Brasil, não foi isso que fizeram? Compraram o empresariado. E nas instituições, nos poderes da União, Ministério Público, etc. No sistema de segurança, estão as Forças Armadas e os órgãos de segurança pública. De modo a substituir os valores tradicionais pelos que eles chamam de valores sociais e superar o senso comum. Na hora que todo mundo acha que droga tem que ser legalizada, na hora que todo mundo acha normal que os banheiros nos shoppings têm que ser comunitários, ou seja, os dois sexos podem usar, é isso que eles estão querendo colocar na nossa cabeça, que o pai não pode conduzir a educação da família, do filho, os pais não podem, que tem que ser o Estado. Na hora que todo mundo aceita isso, é o que eles querem. A sociedade estará anestesiada. Próximo. O que é a hegemonia do partido na sociedade? Está lá, é a resolução do PT de 3 de novembro de 2014. No momento que o partido tem hegemonia, fica muito mais difícil haver resistência, né? Aparelhar o Estado e a sociedade civil com militantes. Os senhores já leram o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, de 2009? Ali diz que em todas as instâncias da sociedade devem ser criados conselhos, né? E esses conselhos é que vão aceitar ou não as medidas tomadas por essas instâncias. Então, esses conselhos populares, que eles, digamos um conselho que tenha 200 participantes, eles vão botar ali pelo menos 101 militantes, de modo que o conselho vai seguir o que eles querem. Esses conselhos é um nome diferente do que na União Soviética foram chamados de sovietes. Então, são os militantes, isso está escrito no Programa Nacional de Direitos Humanos 3, é a superação do senso comum, perda de referências. O homem é corajoso, o homem é valente. Não, o homem tem que ser delicado. Uniformizar pensamentos e consciências é a propaganda subliminar. Está isso escrito em documentos do PT. Servidão ao politicamente correto. Censura moral contraditória. Se eu disser aqui alguma coisa contra, digamos, se eu disser aqui, eu acho que quem consome droga tem que ter uma penalização, sim. Ah, esse cara é radical. Tem, porque ele que está estimulando o mercado. Por que ele não pode pegar? Você está consumindo droga? Você não vai ficar preso no presídio, não. Você vai ter trabalho aqui na comunidade, mas não é trabalho de ficar contando história da carochinha para a criança, não. Tu vai pegar o pincel, vai pintar a parede, você vai cavar buraco para botar manilha de esgoto, etc. Então, se eu disser uma coisa dessa, eu não estou sendo politicamente correto. E outras coisas que tem por aí, né? Se eu criticar uma novela porque está cena de sexo de um homem com homem na televisão, você está errado, você é homofóbico. Não, simplesmente é a minha maneira de pensar e eu tenho direito de dizer, né? Então, esse discurso dos direitos humanos, da justiça social, da liberdade para aborto, drogas, política de gênero, igualdade, igualdade, eu não sou contra a igualdade perante a lei, etc. Mas eu acho o seguinte, antes da igualdade tem que vir um mérito. Você tem que dar oportunidade para que todos vençam na vida, para que todos cresçam. Mas no momento que você der oportunidade para todos, aqueles que se destacarem mais, esses têm que subir. Aí acabou a igualdade. Tá certo? Também, diante da lei, eu sou réu primário. Eu não sou igual a um cara que já matou, já estuprou, etc. Não. Então esse negócio de igualdade é um termo perigosíssimo. O Brasil, quem dá a estratégia grancista na América Latina é o Fórum de São Paulo. E do Brasil, no Fórum de São Paulo tem PT, PDT, PCdoB, PCB, PSB e PPS. Próximo. A estratégia grancista, então, qual é o trabalho do Partido Revolucionário? Ele é cultural e intelectual. Ser a força política dirigente de um sistema de alianças. Ele quer a aliança dos outros, que não são marxistas, antes de atacar o poder do Estado burguês. Próximo. Manter os movimentos sociais, MST, etc., e outros em prontidão, se necessária, inclusive partir para a luta armada. O mundo civilizado tem sido saturado com cristianismo por 2000 anos.
e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Está aqui a Revolução Cultural, porque faz parte da cultura a religião. Próximo. Revolução Cultural enfraquece e desune a nação por relativizar valores morais, perdem-se as referências. A hegemonia do partido, ele assume ou controla as instituições, isso é a sequência, né? Revolução Cultural, hegemonia do partido, tomada do poder. Quando eles chegam ao governo, ainda não estão com poder. Lembra aquilo que o Zé Disseu falou lá na frente? Que eu mostrei para vocês? Então, quando chegam no governo, eles procuram criar a crise orgânica. E essa crise orgânica, através do enfraquecimento das Forças Armadas e do aparato de segurança pública, eles então enfraquecem o Estado burguês e tomam o poder. Depois que tomam o poder, é que eles vão implantar o regime socialista e mudar a sociedade. Próximo. Tá? Olha ali, ó. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. O mesmo serve de nós para eles. A gente derruba esses caras em qualquer lugar se nós forçarmos o debate. Por isso é que eles não querem o debate. Se você disser assim, que eu vou fazer uma palestra dessa na USP, eles vão bloquear tudo e não vão deixar. Porque se deixar, e aqueles que não têm cabeça feita sentarem ali, eles mudam de ideia. Então, qual é a nossa estratégia? Forçar o debate. Mas para isso a gente tem que estudar, tem que conhecer. E se forçar o debate com isso que a gente sabe, porque os exemplos estão aí. O que comprova isso tudo que eu estou falando, os exemplos estão aí. Próximo. A estratégia grancista no Brasil está no Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que vocês podem baixar na internet, em que lá está claramente verificável a revolução cultural, que é a mudança. Sabe o que tem nesse PNDH 3? Reconhecer oficialmente o trabalho dos profissionais do sexo. Está escrito isso lá. Reconhecer o trabalho, vai ter carteira de... É isso que está preconizado nesse... É um programa de governo. Eles não conseguiram colocar tudo ainda, mas já tem casamento e adoção de criança por casal homossexual. É o homoafetivo. Controle dos poderes pelo executivo. Ali fala o seguinte: o Estado tem que exercer o controle social na educação, na mídia, no Ministério Público, na propriedade e poderes do Legislativo e Judiciário. Como? Através dos conselhos populares. Esses conselhos vão ser como se fosse assim um órgão, é deliberativo, não é nem consultivo, né? Que são os sovietes. E a democracia representativa, que é essa péssima que a gente tem, substituir pela participativa, que vem através da sociedade civil aparelhada pelos conselhos. Vocês vão ver isso mais adiante. A sociedade civil, o que são? O que é a sociedade civil? São organizações e instituições cívicas voluntárias em funcionamento fora das estruturas do Estado. Então, tudo que é organização que não é do Estado, não é do governo, é a sociedade civil. Próximo. Então, é dividida em vários segmentos, vários setores. Instituições de caridade, ONGs, associações profissionais, sindicatos, grupos comunitários, organizações femininas, organizações religiosas, grupos de autoajuda, movimentos sociais, associações comerciais, tudo isso, grupos de ativistas, grupos de interesse, são grupos de interesse. O que é a democracia participativa? Que eles querem, pela democracia participativa, diminuir o poder do legislativo. Então, vejam que por trás desses conselhos está o governo. De modo a que essa democracia participativa, exercida através de conselhos mobiliados pelos partidos aliados, né, vai decidir antes da representação legislativa. Então, essa é a ideia. A democracia participativa é o exercício do poder político. O poder político está no executivo, no legislativo, né, pautado no debate público, em condições iguais de participação. Isso é teoria, né? Porque eu, que estou conduzindo o processo, eu vou botar nesse conselho a maioria que eu quero. Então, aquelas decisões que vão sair dali, vão sair as decisões que eu quero. Foi assim na União Soviética, com os sovietes. A legitimidade das decisões vem através das discussões com inclusão, pluralismo, igualdade participativa, autonomia e justiça social.
Isso é o que eles dizem para o inglês ver. Próximo. A democracia participativa, nela, os conselhos manipulam a sociedade civil. Então, centenas ou milhares de militantes dominam 200 milhões de cidadãos. A Dilma tentou implantar esses conselhos no Executivo. Então, é um decreto que foi de 2014, no meio do ano ali, 8243, se não me engano, em que em cada órgão do Poder Executivo teriam os conselhos deliberativos, tá certo? Para deliberar sobre decisões tomadas pelo próprio órgão. Ou seja, o ministro lá o chefe do ministério, ele teria uma decisão, essa decisão seria submetida ao conselho. É isso que eles queriam fazer. Imagine isso no Exército. Imagine isso no alto comando do Exército. Então, a sociedade civil, controlada por esses conselhos, é o vetor da construção de uma república socialista, essa sociedade civil aparelhada pelos conselhos. Próximo. No PNDH3, vocês podem ver que o Estado vai controlar essa sociedade civil por esses conselhos. Olha o que está escrito lá, abro aspas, ampliar o controle externo dos órgãos públicos, apoiar a criação de conselhos de nível nacional, distrital, estadual e municipal, conselhos esses de direitos humanos, porque está dentro do Programa Nacional de Direitos Humanos, né, garantindo-lhes autonomia para os conselhos e independência, como forma de assegurar mecanismos de controle e ações contínuas da sociedade civil. Está aqui o decreto. Isso ela tentou colocar no Executivo. Só que na Câmara dos Deputados não passou. Foi então para o Senado e está lá engavetado por enquanto. Mas não caiu, não. Próximo. Ainda está escrito lá, no PNDH3, o Poder Executivo será protagonista. Então, aquilo quer dizer, acabou o equilíbrio dos poderes, porque o protagonista é o Executivo. Onde é que democracia é essa? Na coordenação e implementação do programa, tanto quanto a criação de espaços de controle social. O Executivo é o protagonista na criação de espaços de controle social de todos esses poderes. Acabou o equilíbrio do poder. É o Poder Executivo que está mandando, isso é a tomada do poder. É aí que eles querem chegar, entenderam? O perigo desse PNDH3 é aquilo que o Zé Disseu diz. Se eles, e esse programa surgiu quando eles estavam no governo. Então, eles preparam um programa que vai lhes dar o ferramental que eles precisam para tomar o poder. Se eles voltarem ao poder... Então, por isso é que eu estou fazendo uma força lá, que eu estou na tal da Comissão de Anistia, de atualizar esse negócio aqui, para desideologizar esse programa, não é acabar com o programa, desideologizar, limpar esse lixo ideológico. Aquele Walter Pomar lá do início, que foi secretário de Relações Internacionais do PT e foi secretário do Fórum de São Paulo até 2013, ele disse, não basta estar no governo para controlar o poder. É preciso o quê? Mudar o Estado, ou seja, acabar com o equilíbrio dos poderes. Mudar a sua natureza e não apenas a sua forma. Próximo. Bom, então acho que agora já vamos às considerações finais. Então vocês viram bem qual é a situação. É uma revolução socialista, ela é permanente e ela vai continuar. Mesmo que a gente tenha um próximo governo que não seja do lado dele, ela vai continuar. E como é que eles podem ser neutralizados? É a sociedade conhecendo que ela existe e que está aí. E cada vez se atualizando com as estratégias que estão sendo usadas no momento. No momento são essas aqui, baseadas na linha de Gramsci. Então, o que eu acho que o Brasil precisa? De um choque de gestão e de moralidade. Um projeto nacional que diminua, neutralize ao máximo essa liderança socialista. E isso só se vai conseguir levando o debate à sociedade. Também a liderança patrimonialista corrupta e a ascensão de uma liderança conservadora evolucionista. O meu receio da atual linha que a gente tem no poder é que seja mais ou menos um PT multiplicado por -1. Não adianta você sair de um radicalismo e cair no outro. Não adianta. Então você, quando olha o outro lado, fez uma crítica, passa a ser inimigo e tem que ser emparedado? Que história é essa?
Não, vamos para o centro, porque a melhor forma de combater o radicalismo é em cima de princípios e valores. Então, que seja a ascensão de uma liderança conservadora evolucionista, constitua um Estado de tamanho adequado, que tenha flexibilidade para estar, uma vez liberando mais a economia, outra vez segurando um pouco para apoiar as carências. Políticas sociais cujo custo não impeça o desenvolvimento capaz, não só de mantê-las, como também de continuar crescendo. Porque se eu só cresço para manter as políticas sociais, vai acontecer o que aconteceu desde que a esquerda chegou no Brasil. Houve a globalização, o Brasil estava preparado para ela, mas correu tudo pelo social, né? O Brasil, de 1985 para cá, continua ali, 8ª economia do mundo, melhora um pouquinho, aí já está sendo passado pela Índia, vai ser passado pela Itália, certo? Por quê? Porque não adianta você produzir só para sustentar a política social, você tem que produzir para sustentar e ainda continuar saltando para frente. Promova um choque de valores morais, éticos e cívicos e recupere a economia, porque isso aqui, ó, é isso que vai dar paz social para os projetos de reforma e de progresso que a gente precisa. E para combater, inclusive, os radicalismos próximos. Tem que estar com a economia em boa situação. Desaparelhar os setores do Estado ocupados pela esquerda radical. A esquerda radical ainda está forte no Estado e não adianta tirar tudo de uma vez só. É um trabalho de formiguinha. Vai mudando aos poucos. Disputar com a esquerda o ensino, a cultura e as instituições, a mídia e atrair formadores de opinião. Ideologia não se vence só com armas, se vence com ideias. Reduzir o poder político e financeiro dos movimentos sociais e de ONGs, aquilo que a gente estava falando aqui de manhã, e a reforma do Estado. Uma redução do Estado, um federalismo de fato e reforma política. Isso é difícil, é demorado. Parlamentarismo ou presidencialismo com cara nova? É um assunto a discutir. Qual é o único presidencialismo que deu certo no mundo? Estados Unidos. Me apontem um outro presidencialismo que deu certo. Redução drástica do número de partidos, limitar coligações, voto distrital com recall. É aquela, você está eleito, mas daqui a 2 anos vai dizer se você pode continuar ou não. Pressão popular nas redes sociais e nas ruas para mudar esse marco legal, que esse marco legal emperra o país. Próximo. E aí, essa é a Revolução Socialista Permanente, né? Então aqui os cabeças, né? Então aqui, esse aqui é aliado. Fernando Henrique Cardoso nunca foi contra o PT. Eu acho que ele preferiu o Lula do que o Zé Serra. Eu não preferia nenhum dos dois, mas ele preferiu o Lula que o Zé Serra, não tem dúvida, hein? Porque ele quis ser o chefe do movimento socialista no Brasil, mas perdeu para Brizola. Isso é outra conversa. Perdeu para Brizola, então o Brizola é que ficou com a... Pode ver o PDT, o símbolo do PDT é um cravo, né? É a Revolução Socialista de Portugal, porque o chefe da Internacional Socialista, aquele Mário Soares, né? A Revolução Socialista de Portugal é um cravo, é o símbolo do PDT. E o Fernando Henrique, como não pôde ficar com a chefia do movimento socialista, ele foi para o PSDB e aderiu ao fabianismo. Próximo. E aí, assim, a gente encerra a palestra aqui. O que eu procurei aqui, vocês têm condições, a palestra vai estar aqui, fica à disposição, quem quiser copiar, desde já, que tem condições de chegar aí fora e estudando, não adianta só uma palestra, tem que ler um bocado sobre isso aí, para poder discutir com esse pessoal, porque a gente vai ganhar essa guerra no papo. A arma, se for preciso, a gente usa. Isso não tenho dúvida. Se for precisar, vai para a arma de novo, só que vai começar tudo de novo. Então vamos procurar ganhar nas ideias, né, que pelo menos eu acho que vai ser melhor para o país. Tá, muito obrigado.